Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Vocês estão bem? Amém. Vocês podem se sentar. Aleluia. E que alegria, que privilégio nós estarmos aqui, mais um culto abençoado, para podermos prestar culto ao Senhor, para dar o nosso melhor ao Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que veio ao meu coração. Se eu for dar um tema, um título para essa mensagem, o tema seria: confie no Senhor e não no seu braço. Eu estava orando e saltou dentro do meu coração sobre isso, sobre confiar no Senhor. Sabe, amados, nós sabemos que enfrentamos no nosso dia a dia muitos desafios, muitos problemas. Às vezes tem coisas que têm se levantado, que têm tentado tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso ânimo. Às vezes são problemas financeiros, às vezes é algum diagnóstico negativo, Eu não sei o que cada um de vocês tem passado, mas eu quero te dizer nesta noite: confie somente no Senhor, porque o Senhor é contigo. E você não se preocupe, não tenha medo, sabe? Não tente fazer nada no seu braço, mas tenta confiar no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós damos legalidade para que Ele possa se mover, para que Ele possa agir a seu favor. E é o desejo de Deus, é que você vá bem em tudo que você for fazer. Que você tenha sucesso, que você tenha uma vida abundante nele. Mas para que você possa desfrutar, você precisa confiar no Senhor. Não fique confiando no seu braço, não queira fazer nada do seu jeito, de tentar olhar e falar: eu quero resolver, eu vou resolver do meu jeito, tem que ser dessa forma. Não queira fazer com o seu braço, não queira fazer do seu jeito, mas procura a ter mais intimidade com o Senhor, procure a buscar mais ao Senhor, para que você possa ter as direções certas, para que quando você decidir em fazer algo, você receba da parte de Deus e você vai ser bem-sucedido. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Problemas que não sabemos como resolver, Decisões difíceis, momentos de aflição. Mas Deus nos convida hoje a fazer algo diferente. Não lutar com a nossa força, do nosso braço, mas confiar no braço dele, confiar nele. Amém? Não confiar no nosso emprego, não confiar porque sabemos que nós trabalhamos. Não pense em ficar pensando naquilo que você trabalha e vai receber no final do mês. Ao contrário, mas confia no Senhor, porque independente de o que você estiver passando, Ele é o único que pode te ajudar a resolver. Ele é o único que vai estar do seu lado para te ajudar, porque Ele é o seu socorro, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Então não se esqueça, você não está sozinho diante das situações. O Senhor está com você, deixa Ele agir por você. Então descansa no Senhor. Aleluia! E eu queria compartilhar com vocês a respeito sobre o que é confiar. No dicionário ele fala que confiar é acreditar na sinceridade, nas obras, nas boas intenções de alguém, ou nas palavras de alguém, crer. Mas o acreditar, segundo a Bíblia, significa depender inteiramente de Deus, colocando a fé e a esperança nele, mesmo em meio às dificuldades ou incertezas. Amém? Confiando no Senhor. Quando fala depender inteiramente dele, não dependendo de você, não dependendo do que as pessoas podem fazer por você, não depender do seu trabalho, não depender de nada ao seu redor, mas depender totalmente do Senhor. Viver pela fé,
Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele passa a ser dono da nossa vida. Então precisamos deixar Ele agir conforme a vontade dEle. Não fazemos mais a nossa vontade, não fazemos mais o nosso jeito, mas deixar Ele agir por você. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes você pode olhar e dizer, mas eu sei o que é melhor para mim. Você pode até achar que sabe o que é melhor para você, mas só Deus sabe o que é melhor. Aleluia! E eu te convido para nós começarmos a ler em 2 Crônicas, capítulo 20. É uma passagem, ela é um pouquinho comprida, a gente vai ler um pouquinho. E eu quero te dizer, e aqui nessa passagem vai mostrar para nós a importância de confiar no Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Diz assim, ó: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Então aqui quando ele fala sobre Josafá, nós entendemos que veio uma ameaça, e aquela ameaça, aquela situação que inesperada, que ele não estava esperando, chegou até Josafá. Então chegou uma informação dizendo para ele que havia 3 exércitos que vinham contra ele, contra o povo de Deus. E naquele momento, ele ficou, até tem uma versão na Bíblia que fala, na NVI, que fala que ele ficou alarmado. Aí quando ele fala alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Ele ficou alarmado, ele ficou assustado quando aquela situação chegou até a ele. Para dizer que aquele exército numeroso, aqueles 3 exércitos, estavam vindo contra ele. E aí ele, assustado, olhando com os olhos naturais, ele podia olhar com o braço dele e dizer: não, vamos ver, será que a gente consegue fazer uma estratégia? Vamos ver se a gente chama outras pessoas para nos dar um auxílio de como a gente deve fazer diante dessa batalha. Mas não, ele mesmo assustado, ou ele mesmo com medo, ou amedrontado, ele pediu, ele teve uma decisão em seu coração de ir falar com o Senhor. E o que nós aprendemos? Como eu tinha falado para vocês a respeito da nossa confiança no Senhor. Porque ele teve medo. Sabe, ter medo não é problema você ter medo, sabe? Mas você precisa entender em quem você confia. Não é manter e continuar ficando com medo. Mas é você entender e dizer: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não sei como eu vou agir nessa situação. Mas, Pai, eu confio no Senhor, porque eu sei que a minha provisão, a minha resposta, a solução vem de Ti. E ali Josafá, ele mesmo com medo, porque quiseram intimidar Josafá. Mas ei, o que tem te intimidado? O que tem tentado parar ou calar a sua voz? O que tem feito com que você não tenha declarado a palavra, ou tenha ficado com medo, inseguro? Mas eu quero te dizer, não deixe que nada atrapalhe a sua vida com o Senhor, de confiar no Senhor, porque nada é maior que o nosso Deus, amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então nele nós temos a provisão, nele nós temos a direção, nele nós temos um controle. Ele nos dá a estratégia de como agir diante da situação. Josafá, ele entendia isso, ele confiava no Senhor e ele diz: eu não vou fazer nada de mim mesmo, porque se a gente esperar que esse exército chegue, nós vamos morrer, ou nós vamos ficar feridos e vamos perder a batalha. Ele podia até olhar e falar: não, vamos ver uma estratégia,
como a gente deve fazer, como a gente deve agir, mas não, ele preferiu, ele decidiu primeiramente consultar o Senhor. E eu te digo nessa noite, não faça nada precipitado, mas primeiro começa a orar ao Senhor, começa a pedir direção ao Senhor, amém? E ele foi falar com o Senhor, ele mesmo com medo. É como eu falei, às vezes, mesmo você com medo, mesmo você às vezes sem saber o que fazer ou inseguro, eu quero só te dizer uma coisa, não importa, mesmo com medo, mas haja. Mas esse de agir, não é agir com o seu braço, não agir agir, assim, a palavra precipitadamente, mas é você agir correndo para os braços do Pai, amém? Aleluia, glória a Deus. Então foi algo que ele não estava esperando. Então você até pode não saber o que fazer no momento, mas você não pode deixar, o diabo, os diagnósticos negativos, calar a sua voz, paralisar você. Ei, tende bom ânimo. Tenha confiança no seu Pai, amém? Porque eu quero te dizer uma coisa. Essa situação que você possa às vezes estar enfrentando, é a primeira vez que você passa por uma situação difícil? Fica aí a reflexão. É a primeira vez que você se sente triste? É a primeira vez que chega até você um problema? Não, eu tenho certeza que você já passou por outras situações difíceis antes. E eu vou te falar, e nas outras passadas o Senhor não cuidou de você? O Senhor não te deu estratégias, o Senhor não te ajudou? Ei, o nosso Deus não muda. Ele não é o grande eu era, mas Ele é o grande eu sou. Ele continua sendo Deus da sua vida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Se Ele te livrou ontem, se Ele te deu entrou com recursos ontem, Ele vai entrar com recursos hoje também. Não é diferente porque Ele não muda, Ele continua o mesmo. Se Ele entrou com providência ontem, vai entrar hoje, vai entrar amanhã, amados. Ele jamais vai deixar você numa situação de risco. Porque não é o desejo do coração do Pai. O que Ele tem preparado para nós são coisas grandes e firmes que nós nem sabemos. Mas para que Ele possa fazer, precisamos confiar nele, não no nosso braço, não agir conforme nosso achômetro. Muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, eu sei que não é fácil, a gente quer resolver logo, ficamos desesperados. Meu Deus, e agora? Como eu vou fazer isso? Não, eu já sei, eu acho que eu vou fazer isso. Ei, não, acalme-se. Acalme seu coração. Busque ao Senhor. Tenha o desejo de estar passando o tempo com o seu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Mude o foco. Não fica olhando somente para as circunstâncias, não. Porque se você ficar olhando só para as circunstâncias, ela vai parecer grande aos seus olhos. Mas se você tirar o foco e começar a olhar para o foco que é Jesus, você pode ter a certeza que você vai vencer. E vai ver que essa situação não é nada comparada ao seu Pai. Aquele Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Aleluia. Confie inteiramente no Senhor. Aleluia. Quem está com você é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Em Isaías 41:10. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, até eu achar aqui, a hora já se foi. A letra é tão pequenininha lá que eu não consigo enxergar. Isaías 41:10. Que diz assim, é o Senhor falando com você nesta noite. Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia, não temas porque Ele é contigo, não te assombres, não tenha medo, não se assuste porque Ele é o seu Deus, é Ele que sustenta você, aleluia, glória a Deus. Sabe, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, mas crede também em Jesus, porque Ele fala, né, Ele diz para não turbarmos, né? Não se turbe, né? O vosso coração. Aleluia. Isso está em João 14. Aleluia. Quando a situação se levantar, você precisa se levantar e tomar uma posição. Você está sentado à direita de Deus. Aleluia. E sabe, amados, a palavra de Deus em Salmo 91, ele fala que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E quando ele fala que habitamos, é habitar mesmo, é viver nesse lugar. E não é somente de passagem, não é um lugar só para você visitar, não. É para você habitar no esconderijo do Altíssimo. É para você realmente ter tempo, se aprofundar mais no Senhor, ter mais tempo com Ele, mais intimidade com Ele. Aleluia, porque quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você tem intimidade com o Senhor, mais você vai conhecer o seu Pai, e mais você vai saber que você não está sozinho, e você vai confiar sabendo que Ele é poderoso para fazer. Aleluia, glória a Deus. Outra parte que nós podemos entender também, deixa eu voltar lá, para 2 Crônicas, capítulo 20. E através dessa mensagem, é a confiança em Deus. Né? Se nós lermos a partir do 4 ao 12, aleluia, ele vai dizer, aqui ele começa a orar, e ali ele vai pedir o socorro ao Senhor, ele vai começar a orar, ele vai começar a engrandecer o nome do Senhor. Ele primeiro vai fazer com que todo o povo jejue, e depois eles estarão na presença do Senhor em oração para poder receber a direção da parte de Deus. E ele começa primeiramente engrandecendo o nome do Senhor, lembrando ao Senhor tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele já fez para com o seu povo. Ei, você não sabe o que fazer? Começa a falar com o Senhor, começa a lembrar, trazer à memória aquilo que vai te trazer esperança, começa a lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, que alegrou, que você conseguiu fazer, conseguiu resolver. Isso vai trazer, vai gerar mais fé no seu coração. E quando gera mais fé no seu coração, você vai ter confiança, sabendo quem é o seu Pai. Aleluia. E aqui ele vai fazendo essa oração, mas no versículo 12, ele até fala, né? Eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora. Não, esse aqui é o 11, o 12. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Então não é errado você falar para o seu pai que não sabe o que fazer. Senhor, eu não sei fazer, eu não sei como fazer nessa situação. Então você vai falar com a pessoa certa, com aquele que pode fazer algo por você. Aleluia. E ele fala, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então ele está dizendo que os nossos olhos estão postos no Senhor. Ele não está posto na circunstância. Ele não está olhando a circunstância e falando, nossos olhos estão na circunstância. Senhor, nossos olhos estão olhando só para o problema. Não, nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor e não no problema. Aleluia. Precisamos confiar nele sabendo o que ele faz. Aleluia. Glória a Deus. E aqui ele mostra, né, quando meus olhos estão postos em ti, ele está mostrando que a confiança dele está totalmente no Senhor. Ele está totalmente dependente do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Em Salmos, vamos ver em Salmos 121, versículo 1 e 2. Bastante conhecido. Que diz assim, ó: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí, da onde virá o seu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Está vendo de onde vem o socorro? O seu socorro vem do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então não ande ansioso com coisa alguma. Amém? Aleluia. Vamos ler também lá em Filipenses capítulo 4, versículo... Filipenses 4. Aleluia. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Amém? Aleluia. Então nós entendemos, amados. Vamos confiar no Senhor. E ele começou a orar, pedindo direção ao Senhor. Ei, confia no Senhor, começa a orar, começa a buscar ao Senhor, que você vai alcançar do Senhor a resposta. Aleluia. E a resposta, ela realmente vem de Deus. Vamos ler lá, continuar lendo em Crônicas, capítulo 20, do 15. Vamos ler o 15, vamos ler o 17. O 15 diz assim, ó: e disse. Aí aqui o Senhor, ele já veio, ele acaba usando um rapaz e começa a dar direções para o povo de Deus. Glória a Deus. Então, ó, eu vou ler a partir do 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Aí aqui começa a falar: filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, ou não desanimem, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Aqui ele tem uma instrução dizendo para que ele não precisava para o povo, para que eles não temais, eles não ficarem assustados diante daquela grande multidão, porque Deus sabia que via mesmo uma multidão contra o povo de Deus. Mas lembra que eu disse que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Era o Senhor mostrando para eles que o Senhor estava com eles e que naquela peleja eles não precisavam pelejar, porque aquela peleja era do Senhor. Aquela batalha era dele, era ele que ia agir. Mas só que não é porque ele vai fazer que eles não poderiam fazer algo. O Senhor deu uma instrução para eles, para que eles não tivessem medo, que o Senhor estava com eles, que o Senhor ia operar na vida deles, na vida daquele povo, daquele exército, daquela multidão do exército. Mas também o Senhor também deu direção para que eles fizessem algo, para que eles pudessem desfrutar do grande livramento, do salvamento que Deus estava dando para o povo dele. Aleluia! Glória a Deus! Então, no versículo 15, o Senhor fala, não temais e não desanimem. No 17... ele diz assim, neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição. O Senhor deu uma palavra para eles, tomai uma posição. Essa posição é de permanecer firme na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha dado para ele. Tomai posição, ficai parados. Aleluia, descanse em mim.
É o Senhor dizendo, toma uma posição, descansa em mim, porque eu sou aquele que faço. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, mais uma vez o Senhor dizendo para eles, não temais e nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então o Senhor diz, tomai posição. Ei, tome uma posição diante dessa situação. Confie no Senhor. Se posicione, crendo naquele que é poderoso para fazer. O Deus Todo-Poderoso é com você. Ele cuida de você, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra. Aleluia, Ele abre portas aonde não há portas. Aleluia. Tem alguma coisa impossível para Deus? Não, porque Deus é o Deus do impossível. E se você está nele, você pode todas as coisas nele. Porque você está nele e Ele está em você. Mas para Ele fazer, como eu disse, você precisa confiar. E a confiança, quando você confia e sabe o Deus que você tem, o Pai que você tem, você consegue descansar. Descansar sabendo que vai ter direções da parte de Deus para resolver esse problema. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A mesma coisa que o Senhor... Quando o Senhor também falou, né, para o povo de Israel, né, quando eles estavam no Mar Vermelho, eles foram atravessar no Mar Vermelho, o Senhor também disse para eles, para que eles não preocupassem, né, porque o Senhor estava com eles, né, e nós sabemos que Deus, Ele operou, né, na vida do povo de Israel. Então, eu quero dizer para você, então confia no Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. E outra parte aqui que nós podemos entender também é a respeito sobre a estratégia inesperada que eles tiveram, que foi de louvar ao Senhor. O Senhor diz para eles tomar posição, ficar parados, e ali depois que eles receberam aquela direção, eles começaram a adorar ao Senhor, porque eles tomaram posse daquilo que o Senhor tinha falado para eles. O Senhor falou, Pai, então agora nós vamos te adorar. E ali no templo eles começaram a adorar o Senhor. Começaram ali, começaram a buscar o Senhor naquele momento como forma até mesmo de gratidão. E eu quero te dizer, comece a celebrar antes de ver o milagre acontecer. Porque o milagre já é certo, com Deus não tem como dar errado. Então ali eles começaram, vamos ver aqui. Quando o Senhor fala para eles... Agora a gente vai ler o 21 e 22, que diz assim, aconselhou-se com o povo e ordenou, cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar, então olha aqui, que lindo. Agora imagina só essa situação. Eles estavam indo para a peleja, eles estavam indo fazer conforme as instruções da parte de Deus, mas eles tinham uma palavra, eles confiaram naquela palavra que eles receberam da parte de Deus, e eles não foram para a peleja, eles não foram para a batalha de qualquer jeito, não, eles começaram a colocar os levitas na frente, aqueles que louvam ao Senhor, para estar à frente, para reger aquele caminho onde eles iam passar, como forma de dizer para o Senhor, Senhor, nós cremos e sabemos que a direção vem do Senhor, nós confiamos em Ti, por isso nós louvamos, porque já sabemos que já aconteceu. Eles não esperaram chegar as coisas acontecerem para louvar ao Senhor. Ei, não espera, começa já a adorar, começa já a louvar o Senhor, começa já a render graças ao seu Pai, porque você não está sozinho, o Senhor é contigo, Ele cuida de você nos pequenos detalhes, Ele sabe muito bem o que você precisa. Sabe, se Ele cuida, e naquele momento eles começaram a louvar o Senhor como forma de rendição, de gratidão, de ação mesmo, de graças ao Senhor pela instrução recebida da parte de Deus. E porque eles começaram a louvar, as coisas começaram a acontecer. Eles ativaram o poder sobrenatural porque louvaram o Senhor, porque ouviram as instruções do Pai.
Aleluia, saiu. Oh, glória. Um diagnóstico negativo. Mas quem diz que a última palavra desse diagnóstico, a última palavra vem do Senhor. Você tem que ficar com a palavra. Não abra mão dessa palavra por nada. Nenhuma situação é maior do que o nosso Pai. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar firmada dentro de você. Se firme na palavra de Deus. Se o Senhor disse, vai acontecer, porque Ele não muda. Ele não é o homem que imita, nem o filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a nós, mas a palavra dEle, Ele é fiel à sua palavra. Mas nós estamos nele, falando a palavra, então Ele vai agir conforme aquilo que sai da nossa boca. Por isso precisamos ficar firmes nessa palavra. Abre a boca para não ficar reclamando e murmurando da sua situação, não. Ah, Senhor, por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? Senhor, por que eu estou passando por isso? Se eu oro, se eu busco, ei, não, fecha a sua boca e comece a agradecer. Senhor, obrigada, Pai, porque eu sei que diante dessa situação, o Seu nome vai ser glorificado através da minha vida. As pessoas vão ver o Deus que eu sirvo, que Tu és grande, poderoso, grande. Precisamos ter essa convicção dentro de nós, amados. Parar de ficar se colocando quando... Vamos lá, devagar. Parar de ficar se colocando como coitadinho sempre. Meu Deus do céu. Nós não somos coitadinhos, não. Somos filhos do Rei. Sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor. Aleluia. O Senhor te resgatou, não foi para você viver uma vida de miséria, não. Mas essa vida abundante que Ele já conquistou para você. É uma vida que já é sua. Ele te deu. Mas você precisa tomar uma posição diante disso. Pegar, tomar posse. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não deixe as coisas naturais influenciar a sua vida com Deus, não. Tenha fé em Deus. Tenha fé. Use a fé a seu favor. O Senhor já nos deu uma medida de fé para cada um de nós. Então não tem como dizermos que nós não temos fé, porque já está dentro de nós. Agora, é lógico que agora é nós que precisamos fazer com que ela cresça. Aleluia. Glória a Deus. A vitória que Deus nos dá, amém? Vamos ler lá no versículo 23, continuar no 20. E aí nós lemos, no 22 ele diz assim, ó, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles se confundiram entre si e acabaram matando, lutando um contra o outro, e acabaram matando uns aos outros. E o povo de Israel ficou só, glória a Deus, louvando ao Senhor. Quando eles chegaram, que eles olharam, eles viram os exércitos todos mortos. E como se não bastasse, porque eles louvaram, porque eles confiaram no Senhor e não no seu braço. Porque eles procuraram, eles escolheram, decidiram pedir direção ao Senhor. Eles puderam desfrutar de despojos. Porque quando eles chegaram lá, havia tantos despojos, pedras preciosas, joias, roupas, né, tudo de objetos de valores que aquele povo, aquele exército tinha. O povo de Deus ficou com tudo, amém? E para eles poderem receber, olha aí, ficaram riquíssimos. E eles esperaram, eles conseguiram tirar os despojos. Foram 3 dias para que eles pudessem levar tudo aquela grandeza, tudo aquilo que eles receberam da parte do Senhor. Amém? Então basta você confiar no Senhor. Vale a pena você confiar, porque a vitória vem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. A confiança em Deus
ela é essencial para a vitória em todas as áreas da nossa vida, amém? Nós podemos confiar nele, glória a Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, tem alguém nessa noite que ainda não fez a aliança com o Senhor? E gostaria de fazer uma aliança com o Senhor, o momento é agora. Você que está aqui, e você sabe que você precisa se voltar para o Senhor. Às vezes você ainda já fez uma aliança, já teve uma vida com Deus. E às vezes você agora se encontra distante dos caminhos do Senhor. Mas você gostaria de voltar para esse Deus Todo-Poderoso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem alguém nesta noite que gostaria de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém nesta noite que está com sintomas de enfermidade e que você quer sair daqui curado, porque esse Deus Todo-Poderoso é o Deus aquele que cura, o Deus que cura está aqui, e você gostaria de receber uma oração e sair daqui curado? Tem alguém nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar, amém? Estende as suas mãos, aleluia. E vamos orar aqui para a filha, aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol, tudo Ele fez. Glória a Deus. Tem alguém aqui nesta noite que também ainda não foi batizado com o Espírito Santo e você gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo? Tem alguém nessa noite que você gostaria? Aleluia. Todos falam em línguas, todos sarados e abençoados. Amém. Que o Senhor continue abençoando vocês cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.